canção como um beijo. Atitude Popular. Meninos e meninas do Rio, do Brasil, do mundo inteiro, começa a partir de agora, aqui na sua rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no ar. Com retransmissão pela Rádio Classista da FITRACE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem. Camponês FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo Movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook e Sindicato dos Bancários. 10 horas, 2 minutos, é com ela, Marina Valente, bom dia. Bom dia, Jonathan Neto. Confesso que a música de hoje me levou lá nos anos 80, quando eu usava um biquininho de crochê, porque existia isso, e corria atrás do meu pai no camping do Recreio do Rio de Janeiro. A música é isso, né? É uma janela pro passado, pro presente, pro futuro. O bom da Atitude Popular é que antes do programa a gente só fica escutando musiquinha boa aqui. Isso, música boa, de qualidade. Uma livraria chamada Lamarca, aliás, livros e livros e livrarias, sempre a própria literatura sempre leva a gente a vários personagens que por ela foram romantizados no ofício de vender livros, né? Me lembrei ontem, ainda falando do programa pensando sobre o programa de hoje, do Livreiro de Cabu, que é um livro que eu gosto muito. Enfim, nós estamos hoje recebendo aqui no Democracia do Ar, Guarani de Oliveira e Tami Barbosa, que são os proprietários da livraria Lamarca. É uma livraria que vende livros de caráter progressista, né? E eles enfrentam esse duro ofício que é o ofício de livreiro. Mas enfim, a gente vai conversar sobre isso, conversar sobre a importância da formação, a importância da leitura. Vamos fazer uma viagem também pelos nossos livros preferidos aqui. Já, enquanto isso, a gente está aguardando o nosso comentarista, que é o professor Fábio Sobral, outro grande amante de livros. Mas vamos lá, bom dia, Tami. Seja bem-vindo ao programa. Bom dia. Bom dia, Guarani. Bom dia a todos. E bom dia também vocês, ouvintes, que estão ouvindo através das nossas rádios parceiras, elas que têm esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos populares. Bom dia a você que está curtindo e compartilhando via Facebook através da página do Democracia Participativa CE. Não deixem de comentar, vocês também são comentaristas desse programa. Jonathan Neto, nosso giro de notícias. Vamos girar. Democracia no ar. Atitude Popular. Giro de notícias. O Fórum Nacional da Democratização da Comunicação e o site Para Expressar a Liberdade denunciam que a empresa Brasil de Comunicação, a EBC, orientou seus veículos a não divulgar manifestações de homenagens à vereadora Marielle Franco, do PSOL do Rio, executada na semana passada. O site afirma que um e-mail enviado pelo gerente de redação da Agência Brasil, Roberto Cordeiro, na sexta-feira, dia 16, afirma, abre aspas, devemos nos concentrar nas investigações e naquilo que dizem as autoridades. O site também afirma que a justificativa de Roberto Cordeiro seria que, abre aspas, essas homenagens do PSOL, perdão, aqui dá vontade de rir mesmo, porque a cara de pau é grande. Tirar proveito do momento ou outras repercussões do gênero, fecha aspas. A comunicação pública manda lembrança. Foi-se o tempo que ela tinha qualidade nesse país. Um tempo antes do golpe. Em acesso a outro e-mail enviado na segunda-feira, dia 19, o site divulgou que o gerente executivo da Agência Brasil, Alberto Coura, pede ao coordenador do veículo no Rio que oriente uma repórter a, abre aspas, não fazer manifestações sobre a morte da vereadora, fecha aspas. Essas são repetitivas e cansativas. Nos jornais só artigos e você não sabe. Não, e como você sabe, não publicamos essa forma de opinião. Claro que se houver de fato relevante, deve-se fazer, fecha aspas.
merece um parêntese, galera, pelo amor de Deus. A gente, como jornalista, a gente sabe que a gente não deve fazer, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui, porque na verdade eu estou na condição de radialista, né? Que é expressar, adjetivar, colocar emoção pessoal numa matéria. O problema é que a mídia brasileira faz isso à torto e à direita quando interessa, e quando não interessa é problema. É claro que a Agência Brasil, que já foi, né, a nossa EBC, Comunicação Pública, né, e que desempenhou um importante papel nesse sentido, tem recebido uma quantidade enorme de ataques por parte desse governo golpista desde que começou todo esse processo, né, do nosso querido vampiresco lá assumindo o poder. E o resultado é isso. É a ausência justamente do que é uma comunicação pública que deveria estar liberta de governos para servir ao povo brasileiro. Mas vamos adiante, vamos. Atitude Popular. Giro de notícias. A Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, a FBNB, participou no dia 15 de março do Fórum de Discussão Parlamentar acerca das questões que envolvem o Nordeste. O encontro da bancada nordestina aconteceu em Brasília e reuniu diversos parlamentares, membros de entidades da sociedade civil, o presidente do Banco do Nordeste do Brasil, Romildo Rolim, e também o diretor do Banco do Amazonas, Banco da Amazônia, Francimar Rodrigues Maciel. Pela FBNB participaram a presidente Rita Josina, o diretor de ações institucionais José Frota de Medeiros, o vice-presidente do Conselho Fiscal Tércio Sobral e o representante Alci Lacerda de Jesus. Giro de notícias. O Sindicato dos Fazendários do Ceará, o Sintaf, deu início no dia 20 de março da abertura da semana comemorativa dos 10 anos de fundação do Sintaf. Parabéns aí ao Sintaf. No evento foram homenageados todos os ex-presidentes da instituição com o lançamento do e-book do curso de Finanças Públicas e Educação Fiscal para jornalistas e do e-book comemorativo de 10 anos da Fundação Sintaf. Mas o momento alto do evento ficou por conta da apresentação do Sarau do Poço da Draga, um momento riquíssimo de humanidade e valorização da ação fazendária e de iniciativa da Fundação Sintaf. A Fundação Sintaf realiza essa semana mini cursos ministrados por fazendários que abordarão temas relacionados a finanças públicas, tributação do ICMS e área comportamental. Parabéns, Sintaf, aí por essas comemorações desses 10 anos aí de fundação. Chegaram algumas notícias de última hora, então o nosso giro vai ser um pouquinho mais longo hoje, Jotana Neto. Mas tudo bem, tá tranquilo, tá certo? A gente anuncia que vai ter amanhã o Seminário de Comunicação Popular, tá sendo puxado aí pelo MST, e pelo Levante, enfim, uma série de organizações de juventude, mas principalmente pela juventude ligada ao MST, as juventudes, inclusive, de projetos que o MST atua, e ele vai acontecer lá no Centro de Formação Frei Humberto, tá certo? Acontece de 21 a 23, são uma série de jovens que vão participar justamente para conhecer, inclusive, o processo de rádio. Eles vão fazer uma visita, inclusive, amanhã aqui à tarde, na Rádio Atitude Popular, para conhecer a estrutura de uma rádio. Alguns deles já trabalham nas rádios parceiras que retransmitem o nosso programa. Outros vão aprender como é que faz a experiência. Eu, inclusive, estarei lá amanhã, pela manhã. O programa, inclusive, não vai ser apresentado por mim, vai ser apresentado pelo Souza Júnior, porque eu vou lá estar com a galerinha, conversando um pouquinho, contando um pouquinho da minha experiência. A outra coisa é que, mais um giro, nós... Tem que ter um solzinho, Jonathan Neto. Atitude Popular. Giro de notícias. A gente vai falar um pouquinho mais com eles, né? Mas vai ter um debate amanhã com o Inocêncio Show aí com a Ruth Cavalcante. Na verdade, não amanhã, dia 28, às 18 horas, na Livraria Lamarca, sobre o tema AI-5 de 1968 e a intervenção militar no Rio. 50 anos depois, qual é a relação? Ruth e Inocêncio estavam entre os 10 estudantes cearenses presos no Congresso da UNE daquele ano. Então, eles vão estar lá na Livraria Lamarca. A gente vai conversar sobre isso, porque eles têm na livraria uma série de projetos para tentar fazer formação. Já
com os nossos entrevistados. Então, fechando o nosso giro de notícias, Jonathan Neto. Democracia no ar. Bom, o ofício de vender livros não é um ofício muito fácil, né? Ainda mais num país onde o nível de leitura tem caído cada vez mais, e onde a própria esquerda ainda tem passado um processo de abandono da formação. Opa, professor Fábio Sobral na área. Cadê o nosso jingle? Professor Fábio Sobral. Você me pegou aqui no gatilho já fazendo uma pergunta, professor Fábio Sobral, mas bom dia. Bom dia aos ouvintes, espectadores. Enfim, a gente sabe que é uma opção muito difícil e que é preciso quebrar muitas coisas e muitas barreiras. É quase que uma militância também em defesa do livro e da leitura. Queria saber por quê, o que surgiu isso, da onde surgiu essa vontade de vocês, que aliás são um casal, né? É importante nossos ouvintes saber. Eu sempre digo pra vocês que o amor é revolucionário, vocês não acreditam em mim. Mas enfim, por que essa opção, por que essa escolha, como é que ela surgiu, da onde ela veio? A gente não acordou um dia e decidiu ser livreiro, assim, né? A gente não falou, eu quero ser livreiro. A nossa história é uma história de militância. Eu fui estudante da Universidade Estadual do Ceará durante alguns anos, né? Tanto na graduação em administração de empresas como no mestrado. Isso construiu uma militância, né, em torno dos movimentos sociais, em que a gente acaba se envolvendo com a leitura revolucionária, né? Isso foi, para mim, primeiro passo para essa caminhada que hoje a gente continua, né? Então, com a militância eu conheci os livros da Expressão Popular, que é uma editora ligada ao MST, vinculada aos movimentos sociais e com uma linha editorial revolucionária, marxista, etc. Assim. Então, esses livros, a perspectiva da Expressão Popular de dar acesso à leitura me trouxe algumas perspectivas de que aquilo ali também era importante. Além de você produzir um bom produto, porque hoje o livro, no final das contas, é um produto, você dá acesso com produtos bem feitos, de qualidade, mas a preços mais baratos. Então a Expressão Popular foi fundamental também nessa caminhada. Em seguida, eu entro para a consulta popular e para o Levante Popular da Juventude, e aí isso dá a oportunidade de trabalhar com os livros da Expressão, vendendo os livros nas bancas e tal. E aí mais um passo foi quando entrei no mestrado. A gente o partido estava com dificuldade de gerenciar os livros, e aí eu chamei a Tami para gerenciar junto comigo os livros, mas transformando em um negócio, para além da venda militante, que é o que se faz geralmente com a Expressão Popular. E aí daí a gente abriu a primeira livraria, que era um espaço de 21 metros quadrados, mas já nessa perspectiva de dar acesso aos livros, né, revolucionários, que hoje a gente não encontra. A gente se coloca como livraria de esquerda porque as livrarias hoje não se colocam ideologicamente, mas são, né? São posicionadas ideologicamente. A maioria delas verdadeiros blockbusters de livros. E né? para além disso, se você for numa livraria, né, mais conhecida e que é nacional, se você procurar, os livros que estão em destaque são os livros da ideologia de direita, né?
E ó, na parte de ciências sociais, história, aí você vai ver lá, só tem direito. Pronto. E aí você pega a própria administração de empresa que eu estudei. O que se vende é uma perspectiva de direita meio meio idiotizante, sabe? Já é uma direita ultrapassada ainda por cima, né? Porque é só que a gente tá vendo. Isso, assim, quando a gente vai estudar administração de fato, tem tanta perspectiva, inclusive progressista, mas mesmo que não seja progressista, mas com cunho científico. E quando a gente vai para essas livrarias, a gente só vê como ficar rico em 10 dias, como ficar milionário antes dos 30. E aí, isso, eu estou usando o exemplo que eu tenho mais vivência, mas se você for nas outras áreas, é mais ou menos isso. Na história, datas e nomes importantes do Brasil. E aí se vende isso como se fosse história, e não é. Também quer falar um pouquinho disso? E do novo avanço também, que vocês agora estão com um espaço novo, que é importante também falar. E como é que foi esse upgrade da livraria? Falar de muitas coisas, né? Mas também pegando um pouquinho do que o Guara falou, assim, a gente trabalhar com livro só dá certo em consignação hoje em dia. Isso gera um problema pra gente, assim, porque a nossa relação com as editoras fica mais difícil, porque eles precisam confiar na gente para mandar os livros, eles precisam ter retorno financeiro. Então a gente tem que ter um certo compromisso com eles de vender uma determinada quantidade de livros, assim. E se vocês olharem no nosso estoque hoje, o que tem de livro de autoajuda financeira, pessoal, como se tornar rico em 10 dias, que eles mandam porque a gente precisa vender, e eles mandam porque são os best-sellers, e a gente não coloca na estante pela opção política mesmo. E aí tem que arcar com a prestação de contas depois com a editora, né? Por que esses livros estão parados? Mas aí é só para colocar. Só pra colocar. Fábio Sobral fez um comentário aqui, por favor. Por que esses livros tão bons estão parados? E eu vou comprar isso aí do 10 dias, eu tô precisando. Eu não preciso não, Fábio, eu te digo. Você faz um livro sobre como ganhar dinheiro em 10 dias, entendeu? Em 8, pronto. Concorre, bota pra vender e vai ter um bando de gente pra comprar. Tu enriquece. É o jeito facinho, professor Fábio. Enfim. Tentando descrever sobre economia política, aí vai ser pobre pro resto da vida. Filosofia. Aí vai ser pobre, não faça isso não. A Creuza Souza tá dizendo, por excelência é a primeira vez que participo. Valeu, Creuza, participe mesmo. A gente adora quando todos vocês participam. O José Edson Almeida tá falando, bom dia, turma boa do Democracia Participativa, estava com saudade desse debate. O Souza Júnior, nosso diretor-geral, está dizendo um grande abraço ao casal Tami Barbosa e Guarani Oliveira. Saudamos as presenças de vocês no programa Democracia do Ar e agradecemos a parceria que fizemos com a Livraria La Marca para realizarmos debates sobre os temas atuais, sendo o primeiro, conforme já anunciado, no dia 28, quarta próxima, às 18 horas, com Inocêncio Shoa e Ruth Cavalcante, ambos presos em 1968 no Congresso da UNE, junto com mais 8 estudantes cearenses. O tema do debate será AI-5, a intervenção militar no Rio, 50 anos depois. E o Daniel Pio Bezerra está dizendo, bom dia a todos e todas. Perguntinha ao Guarani Oliveira, por que a mudança da Livraria La Marca para a Avenida da Universidade? Vende-se todas as editoras de esquerdas? Sucesso! Porque... Uma mudança, quem responde? Pronto. Assim, como a gente disse, foi muito de super não a gente abrir a primeira livraria, né? Porque foi um período, o Guarani é formado em administração, eu sou formada em serviço social, e aí foi um período que o Guarani, na verdade, foi para o mestrado, mas estava sem bolsa, e eu terminei o serviço social, a gente estava meio perdido. Vamos ver o que a gente pode fazer. Começamos a vender os livros e aí pensamos em abrir um negócio, mas não era nada certo. E aí procurando lugares, os espaços que a gente teve, os dois, o primeiro e esse foram muito significativos pela localização mesmo deles. E aí a gente procurando um lugar, achou em frente o Pitombeira.
a gente, não, é um sinal divino, porque todas as pessoas desse Benfica conhecem. Explicando para os ouvintes que não são aqui de Fortaleza, nem do Ceará, Pitombeira é um bar tradicional da juventude, principalmente universitária, boêmia, cearense, muito antigo, inclusive, né? Que fica debaixo de uma árvore, Pitombeira, né? E a galera vai lá comer. Não tem muita coisa no Pitombeira, não. Tem espetinho. Agora avançou, tem um cardápio maior, mas durante um bom tempo, exatamente. A receita era espetinho com cerveja barata e a galera ia. E a primeira sede da La Marca foi justamente em frente a esse local. Pois é, então foi muito importante pra gente, porque era um lugar que todo mundo conhecia, universitário, que é universitário, militante, que é militante, resolve muita coisa em mesa de bar. E aí, só que lá era muito pequeno, né? A gente que sempre teve essa proposta de trazer um debate político, de mostrar para as pessoas o caráter ideológico que tem a literatura, os livros, as livrarias. Lá não cabia 10 pessoas apertadinho e ninguém podia mais entrar para ver livro nenhum. A gente não, temos que nos mudar. E assim, enquanto a gente estava lá, aparece muita gente, muitos jovens que não estão organizados em lugar nenhum, ou dentro da universidade ou de fora da universidade, mas que ainda não conseguiram se encontrar em um movimento social, em um partido, ainda não conseguiram se engajar em nada, e eles chegavam e tinham uma sede de conversar e de, sei lá, encontrar algum caminho. Às vezes a gente ficava perdido. Meu Deus, o que a gente fala com essa pessoa? Porque ele está procurando algum lugar para ele se organizar. E a gente não tinha como fazer espaço de formação ali, de leitura. Enfim, decidimos nos mudar. Foi difícil, porque precisa de empréstimo, de reforma, mas encontramos um lugar que já de cara a gente olhou e já disse de novo, né, como foi na frente do Pitombeira, não, é esse lugar, tem que ser. E daí a gente correu atrás, que é onde era o antigo Dona Chica, que é um restaurante também que muita gente viveu por lá, fez reuniões. Também no seio do espaço universitário cearense. No seio do espaço universitário. Ao lado da Faculdade de Economia. Todo mundo que chega lá ai, vivi tanta coisa aqui, é tão bom. Então é um espaço que em si é muito significativo. E aí é isso, hoje temos um espaço muito grande, aberto, quem quiser chegar por lá para se reunir, para fazer uma formação. Estamos naquele lugar exatamente para isso. Fábio Sobral, você que adora indicar livros. Eu não faz muito tempo, mas sou já um cliente da La Marca. E como agora fica perto da Faculdade de Economia, que é um dos locais onde eu trabalho, né? Aí eu passo em frente me tremendo todinho, né? Pra não entrar e comprar, que eu sou um viciado. Eu fiz um estrago no meu bolso na inauguração dele, que você não tem noção. Não, mas mas gostei muito do livro que eu comprei. É um espaço excelente, super agradável, e eu até já participei de uma palestra lá sobre os manuscritos econômico-filosóficos. E acho que, além de uma livraria, que era a La Marca, né, se tornou um espaço cultural importante, um centro de convivência e formação, e isso vai render frutos significativos. É uma época de formação, sabe? Pois é, isso que eu queria te perguntar. Já te passo, Guarani. A importância dessa formação de leitura, que foi abandonada, de certa forma, pelo movimento sindical. Essa galera nova que está entrando, algumas dessas juventudes têm uma preocupação de leitura, outras, assim, a gente já chegou a dar palestras, eu e o Esdras, né, que é o nosso produtor e também meu marido, mas a gente já chegou a dar palestra de perguntar assim, quem leu o manifesto? Porque o Capital nem arrisca perguntar, né? Quem leu o manifesto? E não levantar a mão, ninguém levantar a mão. Inclusive pessoas que estão em cargos de liderança nas juventudes, né, que seria assim um livro básico, né, o Manifesto Comunista, para você entender do que pelo menos você está lutando, né? Queria que você falasse um pouco isso, sobre a necessidade da formação, da leitura, para a construção da liderança, para a gente poder fazer essa guerra, fazer essa disputa. O Saramago dizia, né, o grande escritor português, comunista, né?
ele dizia que a gente já nasce leitor, né? E eu acho que há muitos leitores aí perdidos, sabe? Eu tive uma sorte muito grande de entrar na universidade e ter encontrado um movimento que buscava estudar. Até com o pai do Guarani, né? A gente militou juntos, o tio deles, é um negócio assim, conhece a família toda, né? Então a gente tinha o estudo, sabe? Era fundamental, era um alimento, é um alimento da alma. Se você não estuda, fica só na atividade militante, né, você se perde, e se perde inclusive profissionalmente, sabe? Porque o estudo exige a formação profissional, exige você pensar inclusive o seu futuro, né? A militância não é para você ficar, não é uma diversão, sabe? Eu sei que muitas vezes é divertido, mas a militância não é uma diversão. É uma luta por um mundo melhor. E um mundo melhor exige que você saiba para onde eu quero que o mundo vá. Como é que você vai saber? Simplesmente não basta uma intuição, um sentimento. É preciso que isso se transforme em reflexão. E reflexão só se faz com o que na filosofia se chama remoer ou ruminar. Não é uma imagem não muito positiva, mas é o gado, né? Vai e volta do estômago para a boca, né? Então a cabeça tem que ficar ruminando, sabe? E isso alimenta você, permite que você sobreviva. São tempos muito duros. A gente só sobrevive se estudar hoje em dia, tá entendendo? Porque pelas notícias do dia a dia você perde o horizonte. Se enlouquece. Mas muita gente, olha, as pessoas que estão assistindo e ouvindo, muitos locais no mundo passaram por épocas terríveis, tenebrosas como essa, sabe? Mas só saíram das eras tenebrosas, das eras complicadas, agressivas, os que foram capazes de ter um projeto. Entende? Então nós precisamos de um grande projeto. E um grande projeto não se faz sem o estudo, sem um estudo coletivo, sem um estudo individual e sem os livros, e sem as livrarias. O Paulo Henrique Oliveira Lima dizendo: mande um alô para o Guarani e para a Tami, dois grandes companheiros. A Ângela Maria Rodrigues Costa dizendo: uma época de formação, marchando. A Beth está mandando contato. Beth, a gente inclusive quer marcar com você para você vir aqui. Agora, deve ter faltado um trecho aqui da conversa. Manda de novo aí para a gente poder ler o seu comentário. E o Daniel está fazendo uma pergunta, outra perguntinha. Os eleitores da seita de Jair Bolsonaro e os falecidos paneireiros têm ameaçado com bombas, entre aspas, vocês da livraria Lamarca? Ou seja, acho que ele quer saber se os fascistas estão enchendo o saco de vocês em algum momento. E Guarani... o Guarani também queria fazer um comentário anterior. Pode fazer aí antes da gente rapidinho ir para o nosso break. Bom, em relação aos fascistas, a gente tem tido algumas experiências, mas é uma experiência com a juventude que está meio perdida. Na outra livraria ficava bem próximo do Colégio Farias Brito e tinha um fluxo de jovens muito grande em frente à livraria. E aí por conta dessa época, acaba que eles tinham um pouco de noção de quem era o Capitão Lamarca. E algumas vezes, umas 2 ou 3, entraram um jovem ou outro perguntando se a gente tinha o livro do Coronel Brilhante Ustra. É uma forma de afronta, mas uma forma de afronta juvenil que a gente não que a gente rapidamente responde, diz que esse tipo de gente não entra na nossa livraria, explica por quê, indica um livro sobre a ditadura militar e soluciona o problema. Outra vez, na Bienal do Livro, vem um cara um pouco mais exaltado e tal, falar porque que a gente tinha o livro de um ditador como o...
Quando fala Fidel. ditador, é um Fidel, um Che Guevara. Isso, Fidel. Isso que tem na cabeça deles. Isso, e aí por que não tinha o livro do Coronel Brilhante Ustra e tal? E aí depois saiu gritando, dizendo que... Esse abestado escreve, né, Fábio Sobral? É porque aquele idiota falou no pronunciamento dele e acabou repercutindo o nome e as pessoas não se dão o trabalho de nem saber quem é, né? Então qualquer coisa para falar, para afrontar, a pessoa fala. Hoje a gente tem um pouco de receio, principalmente depois das últimas ações, né, que os grupos fascistas fizeram no Benfica, mas é isso, a gente não pode ficar com medo e baixar a cabeça. A gente tá lá, se eles forem aparecer, a gente tem que revidar e pronto. E a gente tem um grupo de proteção onde a gente, né, os movimentos sociais, os partidos de esquerda, a gente tem relação, apesar de eu ser da consulta. O meu irmão é do PSOL, a minha irmã também é do PSOL, conheço gente de praticamente todos os partidos de esquerda, e é um espaço muito bem quisto por toda a esquerda de Fortaleza, talvez do Ceará. Então é uma rede de proteção que a gente tem construído nesse sentido, assim, de abrir o espaço para se tornar um espaço da esquerda, assim. A Ângela Maria Rodrigues está dizendo que bom papo. E o Elísio Araújo está dizendo bom dia, ótimo essa livraria que homenageia o menino da Estácio, Carlos Lamarca. Eu descobri, Beth, que no meu celular não apareceu só metade da mensagem, mas no do Fábio Sobral apareceu. Então vou pegar a colinha aqui para ler. Cadê, Fábio? Ela falou o seguinte: tenho bastante livros, caso vocês tenham interesse, posso doá-los. E aí ela dá o contato dela para quem tiver interesse aí nos livros que ela tem para doar. É importante a gente falar que na livraria a gente tem uma parceria com o projeto Livro Livre, da Anitta Moura. Quem quiser procurá-la no Instagram, Facebook, ela tem página. E aí o Livro Livre, ela coloca estantes de livros em alguns lugares, geladeiras e tal. São livros que você pode chegar, ler lá na livraria, ou levá-los para casa, ou trocá-los por outros livros. E aí lá a gente alimenta uma estante pequenininha, porque é mais para dar acesso mesmo a quem não está com condição de comprar ali na hora, mas estou precisando ler alguma coisa. Mas quem tem livros para doar, entre em contato com a gente, que a gente passa o contato da Anitta. Ela tem muitas bibliotecas por aí. Então você já entra em contato com a Beth já entra em contato com vocês. Depois vocês pegam o número aqui que ela escreveu. A Silva Erivan está dizendo: os livros da Lamarca são revolucionários, diferentes de outros que têm livros de ficção ou historinhas burguesas. Mas a gente já, ultrapassou o break. O Jonathan Neto tá quase me mordendo agora. Antes ele puxava a orelha, agora ele quer morder. É com você, Jonathan Neto. Seja bem-vindo! Democracia no ar! Bem-vindo ou bem-vinda! Você está ouvindo o programa, vendo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, a Canudos FM, também em Boa Viagem, vai reprisar o programa na íntegra para você. Estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE do Facebook, na página do Daniel Pirro Bezerra, o blog da Dilma, e outras páginas pessoais que estão compartilhando o programa Democracia no Ar. Esse programa é uma realização do movimento Democracia Participativa. Te peço mais um minuto e a gente volta em definitivo com a segunda parte do programa Democracia no Ar. Só um minutinho. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Espaço Parlamentar Popular. A voz de quem luta no parlamento em favor dos interesses populares. Alô, parlamentar!
As operadoras de telefonia e internet que não cumprirem as metas de qualidade no atendimento ao cliente deverão pagar 15% a mais pela taxa de fiscalização de funcionamento, destinada ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações. O projeto, aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos na terça-feira, recebeu parecer favorável do senador José Pimentel, do PT do Ceará. Essas empresas elaboram todo um plano de metas, de atendimento, de melhoria do atendimento, que lamentavelmente não se materializa. E é por isso que é um dos setores em que tem maior reclamação por parte dos consumidores. E para superar isso, ou pelo menos fazer com que essas empresas cumpram aquilo que elas se propõem no seu planejamento, é que esse projeto de lei resolve multar em 15% para essas empresas que, porventura, não cumpram aquilo que elas se propõem a fazer para o consumidor. Espaço Parlamentar Popular. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Agora sim, voltamos. Segunda parte do programa de hoje, Democracia no Ar, com Marina Valente. Opa, é comigo. Eu brinco que você vai me morder, tu não diz nada, é? Caiu a chapa. Certo. Nem para dizer assim, não, mordo não. Bom, Guarani, você estava falando sobre essa questão que vocês estão querendo reforçar o espaço cultural, a importância do espaço cultural. Enfim, fale mais um pouquinho sobre isso pra gente. Queria dar um passo atrás e na perspectiva de por que a gente abriu a livraria e depois por que a gente mudou. Quando a gente abriu a livraria, a gente acreditava que o importante, o fundamental no momento, era dar acesso aos livros, né? Aqueles livros que a gente tinha acesso com a expressão popular e tinha vontade de ter acesso com a Boitempo, que era a outra editora que a gente tinha maior relação, a gente não conseguia ter. Então o primeiro passo da gente foi: a gente precisa dar acesso a esse tipo de livro para as pessoas em geral. E a gente rapidamente percebeu que dar acesso não é o suficiente. A gente precisa reunir as pessoas. A gente precisa dar um espaço. Chega só mais pertinho do microfone aí, que às vezes lá para a mesa. Pra gente dar acesso às pessoas, tanto em relação aos encontros, certo? Então não adianta eu ter uma livraria onde não tem espaço que fomente os encontros com as pessoas, assim também como eu preciso dar um espaço confortável, um espaço onde as pessoas se sintam bem, que fique à vontade para ir lá e sentar no sofá e dar uma olhada em vários livros, e aí pegar, contar quanta grana tem no bolso e decidir qual livro vai levar, porque essa que é a nossa realidade. Então, na outra livraria, a gente não conseguia dar uma socialização, isso, né? Então a gente rapidamente percebeu que teria que dar o acesso às pessoas, assim, umas às outras também. Então, para além da questão do acesso aos livros, percebemos também que é uma demanda gigantesca da juventude a questão da formação, né? E a questão da socialização a partir dos livros. Então, numa frente a gente tem os grupos de leitura, os grupos de debate, que é basicamente o livro como um elemento de socialização, e a questão das formações, que também é uma demanda da juventude, é uma demanda de qualquer pessoa que esteja querendo mudar o mundo para melhor. Precisa saber para onde é que vai esse melhor, né? Bom, e aí dizer que a gente acaba não conseguindo ter pernas, eu e a Tami e o meu irmão que trabalha com a gente, de preencher os espaços e os horários da livraria por completo.
Então é muito mais um espaço aberto onde as organizações e as pessoas podem propor e construir coletivamente os espaços de debate, de socialização, do que um espaço nosso, né? Então, qualquer organização que chegar com uma proposta de debate, uma proposta de formação, uma proposta de grupo de estudo, a gente está organizando agora um grupo aberto de estudo do Capital, né? Iniciando dos prefácios até o final. Então, e aí um grupo de estudo mesmo, onde a gente vai, as pessoas que participarem vão facilitar o espaço coletivamente. Essa é a ideia. Muito bacana. O Joel Gomes está dizendo: sou do MST e estou muito feliz em saber que temos emissoras que discutem a política a partir do pensamento da esquerda, diante de uma mídia tão conservadora. Parabéns. Obrigada, Joel. E parabéns também pela luta do nosso glorioso MST. Vamos falar de livro? Eu acho que a gente tem que falar de... Nós vamos falar de livraria, a gente tem que falar um pouco de livro. Aliás, eu comprei Cartas Brasileiras. Comprei no dia do lançamento de vocês. Estou adorando, lendo aos poucos. São diversas cartas, Fábio Sobral, de períodos do país. Assim, tem desde lá da Carta do Caminha até a do Temer. A que ele escreveu aquela carta ninguém me ama, ninguém me quer, que ele escreveu pra Dilma. Enfim, mas é interessante ver, tem a carta, por exemplo, tem uma carta do Roberto Marinho pro filho que me mostra claramente que o filho dele não aprendeu nada do que o pai escreveu na carta, porque o pai se arrepende na carta de ter mexido em questões políticas nacionais. Então, é muito interessante de ler o livro, estou gostando. Né, que marcou a história do Brasil, né? E aí eu acho muito... Tem também. Então eu gostei muito. Tem a carta da Olga, né, de despedida, né, que ela deixa para a filha e pro Prestes. Então, assim, eu gostei muito do livro. Tô lendo ele aos pouquinhos, assim, sorvendo cada uma. Mas eu devo dizer que a minha literatura preferida é a Luísa de Azevedo, e o livro preferido, O Cortiço, né, que me mostra uma realidade brasileira, né, muito, muito carioca, né? E eu sou carioca, né? Dessa população que foi renegada o espaço urbano, a cidade, e que vai viver nesses locais no Rio, locais inclusive que sofreram depois ações de saneamento, né, entre aspas, né, de limpeza humana por parte dos governos do Rio, que retiraram e jogaram eles naquilo que deu origem a grande parte das favelas cariocas, enfim. E é muito vivo, é muito presente os personagens, as pessoas, então a gente consegue sentir os cheiros, as vivências, né? Muito parecido, talvez, com referência aí aos livros do Lira Neto sobre o samba, que também dão a essa capacidade da gente se colocar lá no lugar, se colocar na presença. Mas, enfim, essa é a minha literatura preferida. Queria saber a literatura preferida de vocês. Eles primeiro, vai lá agora. Tami. A gente tem mais proximidade e apego, acho, nós dois, com a literatura mais militante. Sempre. O meu livro preferido mesmo é o Mulher, Estado e Revolução, da Boitempo, que eu acho uma análise incrível. A historiadora foi nos detalhes da questão das mulheres, do direito das mulheres, dos avanços, dos retrocessos no período da Revolução Russa, e ele é muito esclarecedor, principalmente para a gente pensar no que a gente quer construir, né? Já trazer essa experiência para ver o que realmente pode dar certo, do que a gente tem pensado hoje, do que pode não ser tão bom, do que se encaixa para a nossa realidade, porque na verdade Mulher, Estado e Revolução é na realidade russa, que é outra, bem diferente da nossa, e é um livro que eu acho pancada. Todo mundo precisa ler. Dica dada, Guarani. Bom, eu tive alguns períodos, assim, eu fui criado no início da minha adolescência com a internet. Então, eu não tive, na minha adolescência, um período de leitura, assim, eu não li tanto quanto eu gostaria hoje, né? Na época eu tava lendo tanto quanto eu gostaria, que era estar na rua com os amigos e tal.
E na internet, quando a gente pensa que não lê, mas a gente lê muito, né? Então, se a gente pegar o volume de leitura que a gente tem do Facebook, daria para ler um livro por semana, provavelmente. Bom, no final da adolescência eu tive acesso ao livro que o meu pai já falava muito, que era o 100 Anos de Solidão, né, do Gabriel Garcia Marques. Eu tentei ler esse livro 3 vezes, né, e não conseguia chegar até o final. Mas mesmo sem conseguir chegar até o final, porque ele é muito denso e a gente, a juventude fica meio dislexa, né, sem atenção, querendo, né, paquerar e etc. Muita informação no mundo de hoje. Muita informação, não conseguia chegar até o final. E aí depois eu peguei o Ponto de Impacto do Dan Brown, que foi um dos livros dos primeiros que eu consegui chegar até o final, assim. Que é um livro super besta. Depois tive um período mais militante, quando entrei na UES. Aí um livro que me marcou muito foi A Montanha Não É Apenas Uma Imensa Estepe Verde, que é a história do Omar Cabeças, né, na Revolução Nicaragüense, onde ele conta a experiência dele de quando ele era apenas um progressista e depois quando ele entra no movimento estudantil e ele vai para a Revolução Armada, sobe a montanha, tem uma experiência pra gente, né, completa de militância, que a gente, pelo menos nas organizações que eu fiz parte, a gente tinha a ideia de subir a montanha e de pegar nas armas e fazer a Revolução Brasileira o quanto antes. Tinha formação, a gente tinha estudo e conversava sobre a paciência histórica, mas a gente, jovem, queria o mais rápido possível né, tomar o poder. E aí isso dá um gás também na nossa militância. Em seguida, agora, mais recentemente, minhas leituras se voltaram bem para a academia mesmo, principalmente no mestrado. E aí o próprio livro, a leitura que eu não fiz completa, mas eu fiz uma parte razoável da leitura do Capital, é uma luz na nossa visão, né, de mundo. Também. Embora seja um livro de leitura bastante difícil, assim. Acho que o meu livro de militância, Fábio Sobral, é A Mãe. É muito bom, A Mãe. E também O Que Fazer, do Lênin, que inclusive foi parte da minha literatura de formação na graduação, e que eu acho fantástico, assim. Acho que o Lênin dá uns petelecos que a gente precisa receber às vezes. O Raimundo Nonato aí, o pai do nosso produtor Regis da Gama, tá dizendo: show esse programa aí, não tem jeito, Fábio, eu sou um desastre. Eu derrubo o copo, gente, eu gostaria de dizer a quem estiver nos ouvindo. Assina de copo total aqui no programa. A Ângela Maria Rodrigues Costa dizendo: bom seria multiplicar esses espaços pelo país. E o Uraliano Mota, nossa querida Uraliano Mota, que está com o livro vendendo lá na Lamarca. Olha o trabalhinho. Dizendo: grande, uma das melhores livrarias do Brasil, encontro de livros e jovens intelectuais do Ceará. O romance é mais longa duração da juventude, está na Lamarca. E está mesmo, a gente foi lá deixar. Eu tenho tanta coisa que eu gosto, né? Mas da literatura brasileira, uma coisa que me marcou foi logo no começo da universidade, ler O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Para mim, o Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, é um personagem da mesma altura do Dom Quixote de La Mancha, sabe? É um personagem, assim, épico. E é essa pessoa que queria um projeto nacional e que se desilude com o poder, com Floriano Peixoto, com o projeto autoritário, né? Ele, não vou dizer como é que termina o livro, né? Mas o Policarpo, para mim, é uma figura, é o nosso Dom Quixote brasileiro, sabe? Ele é o nosso também Aureliano Buendia, né? Do 100 Anos de Solidão, sabe? O revolucionário Aureliano Buendia, né? E A Mãe também foi fundamental, um livro fundamental. E interessante, no livro A Mãe, os recrutamentos são feitos com estudo, sabe? Com estudo, é importante. Ela mesma, a mãe, vai sendo ganha através disso, né? Do sofrimento e da possibilidade de ler, né?
Então, agora a minha especialidade desde os 17 anos, né? Eu não vou dizer minha idade hoje, mas há bastante tempo é o Marx, né? Isso é o que me diverte todos os dias, entende? Se divertir com Marx é hard. Mas eu me sinto um investigador. Ele deixou como se fosse na cadeia de DNA do pensamento dele uns buracos. E eu digo, o que encaixa aqui? O que é que encaixa, sabe? Entendeu? E eu acho que eu já tô perto, eu já completei uns 2% do que ele do que ele deixou, né? Certo. Professor, e ele no Capital mesmo faz um esforço de ser bonito e ser poético, né? Como ele tem o objetivo de falar para o povo, para os trabalhadores, ele coloca muita poesia entre as passagens do Capital, né? Entre os problemas, ele coloca uma grande fórmula, e para explicar a fórmula, uma poesia, uma música. Eu acho que ele tinha muita consciência, aliás, numa das introduções de um dos tombos, ele deixa claro isso, que ele sabe, ele tem consciência de que ele não escreve numa linguagem muito acessível, então ele tenta explicar como é que se lê ele para uma esposa de um amigo, né? Olha, vai ser difícil, tá? Mas você... Ele chama de todo artístico, ainda não é um todo artístico, né? O Capital, ele ficava tentando isso. Agora, na casa dele, os filhos tinham um hábito assim, todo mundo lia Shakespeare, né? E eles passavam um pelo outro e diziam desafios, né? Otelo, ato 3, cena tal. Aí o outro tinha que dizer de cabeça para ver quem acertava. Era a disputa entre as crianças, né? Brincadeira fácil. O videogame da época era esse. A gente já tá, gente, é sempre assim, já tá a 6 minutos de terminar o programa, só que eu posso dar uma choradinha hoje, vocês têm algum compromisso, a gente segurar só mais um pouquinho, porque eu também queria ouvir do Jonathan Neto, qual é o livro preferido dele, Jonathan Neto, e do nosso produtor. Vamos, já que a gente tá brincando de literatura, ver se a nossa galera se envolve. Tem algum livro? Esdras Gomes tem vários, né? O Esdras adora ler o livro. Vai lá, Esdras, lê no microfone. Solte aqui o gogó do seu livro preferido, nosso produtor Esdras Gomes, falando qual é o seu livro preferido. Meio perdido assim, mas eu acho que tem o Mundo de Sofia, de Justin Garden, que eu li quando adolescente. Aí também tem o Reino Perdido do Beleléu, que é o que eu mais me lembro quando criança. Que é aquele sempre que você, quando você lê quando criança, e qualquer coisa que você perde, você diz que está no Beleléu, né? Então você automaticamente lembra do livro. O Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago. E um que eu estou lendo muito, que é Crônica de um País Grande, do Brian Brinson, que tem uma grande explicação sobre o PIB. Eu acho que é um livro que deve ser lido. Que ele disse que ele... É um livro de crônicas, É um livro de crônicas, mas é um livro que é bem legal, porque ele dá uma das melhores críticas ao PIB, a figura do Produto Interno Bruto, que eu já li. Qual é o nome do livro? É Crônica de um País Grande. É porque ele explica que o que acontece, que o PIB ele é a soma das riquezas nacionais de um país. Então ele soma o que é bom e o que é ruim. Aí ele cita o caso do julgamento do O.J. Simpson, que acrescentou na economia americana 200 milhões de dólares. Aí ele diz que geralmente as coisas ruins somam muito mais ao PIB do que as coisas boas. Então ele diz que a gente tem que reformular a figura do PIB para poder fazer uma somatória de coisas boas, né? Que ele diz que, por exemplo, coisas que geram câncer acrescentam muito no PIB. É um livro de crônicas que na verdade ele era um jornalista inglês que é americano, que mora durante muitos anos na Inglaterra e volta para sua cidade natal e o editor dele inglês obriga ele a fazer uma série de crônicas sobre o que é ser americano, ou a experiência dele antropológica nos Estados Unidos. E obviamente ele ironiza bastante o povo americano por diversas coisas, e uma delas é essa questão de comemorar e celebrar tanto o PIB. Mas enfim, eu brinquei com essa coisa do livro. O Jonathan fugiu aqui de responder, não quer falar, está tímido. Mas eu brinquei porque eu acho que a indicação do livro, né? Você chegar às pessoas e chegar naquela coisa do primeiro contato, lê isso aqui, né? Coisa gostosa, né?
Ou até quando a gente é criança, acho que as minhas primeiras leituras foi as histórias em quadrinho, né? Eu acho que fazem uma abertura, né, desse mundo que às vezes parece um mundo que as pessoas não querem acessar, ou têm dificuldade de acessar, ou têm vergonha de acessar, porque acham que não vão bancar, né? Como é que eu vou chegar e discutir um livro, né? Enfim. E é preciso, né? Acho que, mais uma vez, a gente precisa repetir isso. Quanto é preciso, Fábio Sobral, as pessoas lerem, se formarem, estudarem, enfim, e viajarem por esse universo, que não precisa necessariamente começar pelo livro mais difícil. Você pode começar pelo livro que, às vezes, é uma literatura, mais um romance, mas que traz de coisas do povo, traz coisas da realidade, que fazem a gente enxergar um pouco. A tragédia grega, né? Por exemplo, o Prometeu acorrentado do Ésquilo, né? Você vê a prisão do Titã, Prometeu, e aí você se emociona, né? Quer dizer, quem prende são dois irmãos gêmeos, se não me engano, filhos de Zeus, que vão prender o Prometeu à rocha, né? Uhum. Quem são os dois irmãos gêmeos, os dois deuses? Poder e violência. Os dois só andam juntos. Entende? Então, essas Muita coisas... coisa se explica. Essas coisas formam a gente de um ponto de vista humano. Uhum. Você, ali, não é só a história fictícia. No fundo, está sendo contada uma história da humanidade. Uhum. Entende? É preciso esse alimento para que você tenha princípios e se revolte contra fascismos, racismos, nazismos, todas as porcarias que se espalham pelo mundo, sabe? Lembrei de um agora também. A gente falando. Estamos tão citando livro, mas eu lembrei de Chateau. Acho que Chateau é o livro que mais explica o poder da mídia no Brasil, e ele é uma biografia, né, que vale muito a pena. Você quer entender o que a mídia é no Brasil, o poder dela, e o que ela já fez dentro dos processos políticos, acho que Chateau é uma boa literatura para se ter. Alguém que pediu para falar, só não sei se foi a Tâmara ou se foi o Guarani. Não, só para destacar, porque assim, a gente diz que a juventude hoje está muito distante dos livros, da leitura, mas tem tanta coisa boa e bonita acontecendo, sabe? As redes sociais têm seus problemas, mas também geram momentos, encontros bons. Uhum. Hoje no Instagram tem muitos grupos de leitura e de pessoas que são leitores e que leem muitos livros, indicam livros, e aí criam uma rede ali de leitores e de uma galera que escreve também nas fanfics da vida, nos blogs. E aí tem muitos grupos de leitura hoje espalhados por Fortaleza, pelo Brasil afora, mas por Fortaleza já tem muitos, em cafés, na livraria a gente está começando agora, mas de começo, com um mês, a gente já tem 3 grupos de leitura de lá. No mês passado foi debatido Contos da Aia, tinha mais de 20 pessoas discutindo, debatendo Contos da Aia, que virou uma série. A Chimamanda ganhou proporções enormes e com certeza incentivou a leitura para muita gente. A Angela Davis mesmo, que é uma literatura, ela é uma militante, mas todo mundo a lê, né? Todo mundo debate, discute sobre o livro dela. Ele se tornou muito importante para todo mundo que é leitor. Então tem muita coisa boa acontecendo, a gente precisa ir atrás e difundir e se encontrar todo mundo para compartilhar essas coisas. A Beth Silva está participando também, está dizendo que o livro preferido dela é Até os Confins da Terra, do padre José F. Marins, e Dom Helder Câmara, do Martinho Condini. E também está falando O Mestre dos Mestres, de Augusto Cury, né? Cury. Quase não sai, quase fala o cara Curry. Vou eu pro tempero. Eu acho que é o Souza Júnior de novo aqui escrevendo pelo Democracia Participativa, avisando a Ângela Maria que o objetivo é levar o Democracia no ar cada vez mais longe, ampliando a transmissão através de novas emissoras e páginas no Facebook. Além disso, é um projeto em discussão para fazer uma grande rede nacional envolvendo mais de 800 emissoras de rádios comunitárias e web rádios.
Nossa ideia é ter um programa com edição nacional, seguido de edições estaduais ou regionais, transmitindo por emissoras locais, como fazem as grandes redes de TV e rádio. Só que eu acho que a Ângela, no caso, Souza Júnior, estava se referindo aos espaços de formação e livrarias, tal, que ela acha importante se multiplicar. Mas enfim, multipliquemos o rádio, multipliquemos a livraria, vamos estar no meio do mundo, todo mundo. Temos que ocupar, né? Ocupar e resistir. Enfim, a gente já esticou para além das 11 horas. Queria que vocês dessem aí as considerações finais de vocês. Não deixassem de dar o endereço da livraria, para quem quiser conhecer. O Urariano está falando, a democracia participativa aceita vídeos. Eu tenho um de entrevista minha para o cafezinho. Pode mandar, Urariano, que a gente não tem como transmitir no rádio, mas a gente põe na página lá do Movimento Democracia Participativa, com certeza. O Souza Júnior administra lá. E o Rafael Feitosa está mandando um bonequinho aqui pra gente. Deixa eu ver. Eu tô tradutora desses emojis ultimamente. É um bonequinho com as mãozinhas levantadas, assim, fazendo ipi. É um salve. Tá certo, Rafael. Salve você. Vamos lá, quem? Considerações finais. Primeiro, professor Fábio Sobral. Bem, eu participei de um debate na Lamarca. Eles são meus amigos. E acho interessante essas, sabe, a vida de Fortaleza, a vida cultural é muito fechada. Você precisa conhecer. Tem muita gente que reclama, não tem vida cultural. Fortaleza tem uma vida cultural intensa, mas ela é muito segmentada. Acho que a Lamarca pode desempenhar um papel significativo numa espécie de diálogo entre diversos públicos, né? Dessa vida cultural segmentada que Fortaleza tem, que a gente não consegue nem acompanhar nada, sabe? Então a Lamarca tem isso, e como um foco, ela pode permitir debates de produções que existem, né? Fortaleza tem uma produção teórica muito intensa e que a Lamarca pode dar vazão a isso, sabe? Entende? E com conversas, acho que inaugura uma nova característica que é o stand-up literário, sabe? Né? Você não tem o stand-up, né? O de humor, né? O stand-up literário. Eu acho isso muito bacana, sabe? Massa. O Rafael Feitosa está dando parabéns pela iniciativa. A Beth Silva está lembrando mais um livro, falando Lâminas, do Rei Lima. E o Aurélio Matias está falando parabéns pela iniciativa do programa. Obrigada, Aurélio. Considerações finais. Guarani. É dizer que a livraria está aberta, né? Como uma iniciativa popular, a gente não tem capital para começar com tudo pronto e tudo perfeito. Então a gente ainda está caminhando para chegar, por exemplo, a ter uma cozinha mais organizada, que a gente está se organizando, mas a gente está aberta para as diversas iniciativas. E aí, para além da formação e para além das rodas de conversa, grupos de leitura, a gente tem aberta a livraria com atividades culturais, né? A gente teve agora nos 2 últimos finais de semana, no sábado, a roda de samba com a Gigi Castro. E a gente está fazendo uma programação para o próximo mês para colocar nas quintas-feiras à noite a roda de samba com a Gigi. A gente está fechando ainda os detalhes, mas a gente divulga toda a nossa programação no Instagram e no Facebook, assim. Então para além do livro em si, a cultura como ponto de encontro, né? Então a gente se propõe a ser um ponto de encontro de diversas perspectivas, assim, do livro, da cultura, da militância, da luta política. O que o Fábio Sobral falou, de que a gente é um espaço potencial para o encontro e o diálogo de muita gente que está fazendo a cultura de Fortaleza. A gente realmente quer ser esse espaço. A gente tem feito o possível para
fazer isso. Estamos fazendo um samba, estamos sempre em contato com a Fernanda Meirelles, que também é uma pessoa que é muito presente e ativa na literatura de Fortaleza. A gente vai ter um encontro de zines, que é uma galera periférica que vai, se reúne para escrever o que quer, como quer, e fazer a sua poesia de vida de uma forma diferente. São resistentes também da literatura. A gente faz encontros de grupos de leitura feminista que não necessariamente estão nos partidos e nos movimentos sociais, mas que estão na literatura, estão debatendo a questão da mulher através dos livros. E aí estamos abertos a tudo isso. A gente vai ter agora um encontro de debate de ficção juvenil, de fãs de uma ficção juvenil, porque a gente quer mesmo levar todo mundo para dentro da livraria, para colocá-las em contato com uma literatura que seja mais progressista, livros políticos, personagens que sejam uma referência de transformação, de revolução na nossa sociedade. E aí é isso, Avenida da Universidade 2475. E o evento que vai ter aqui, que vai ser junto com o movimento... Próxima quarta, dia 28, vai ter o debate aqui da rádio, Democracia Participativa. Do movimento Democracia Participativa, com o nosso querido Inocêncio Shoa, e também a presença... também de outra militante que foi presa ali naquele congresso da UNE, num processo de muita luta do país, que é a Ruth Cavalcante, que é dia 28 às 18 horas na livraria, e o tema é AI-5 em 1968, a intervenção militar no Rio, 50 anos depois, qual é a relação? Então vamos tentar entender aí essa questão da intervenção no Rio, que está super complicado. Não deixe, gente, de conhecer a Livraria Lamarck. Eu acho que a gente tem que, mesmo que você tolisma, mas vai lá, dá uma passadinha, dá uma folhadinha, tem vários livros que dá para folhear, dá uma estante dos livros. A gente precisa disso, principalmente o movimento sindical, ele está precisando retomar a leitura, retomar o seu processo de formação. A Beth está continuando aqui dando várias dicas, ela se inspirou na leitura, porque ela está falando do Rei Lima, e falando: parabéns para vocês, convidem o seu Manuel Evangelista, poeta popular e repentista. Ela está, inclusive, dando sugestões aqui. A Beth com certeza vai passar lá na Lamarck. Vocês vão encontrá-la. Ela está gostando da ideia, né, Beth? Enfim, queria agradecer a presença de vocês, desejar toda a sorte do mundo para a livraria. Ela tem que ir muito além, para daqui a 10 anos a gente lembrar de quanto a Lamarck tem sido referência do ponto de encontro do campo progressista aqui no estado do Ceará. Quem sabe até na ideia aqui da nossa amiga, tem todos os cantos do país, né, Fábio Sobral? Agradecer ao nosso comentarista, professor Fábio Sobral, e a vocês que estiveram aí nos acompanhando nesse tempinho a mais que a gente prolongou aqui o programa, mas enfim, o assunto estava bom, a gente teve que levar mais adiante. É assim. Até amanhã, a gente se encontra de novo. Obrigada a todos vocês que curtiram, compartilharam e comentaram. E obrigada a vocês que estiveram ouvindo através das nossas rádios parceiras, elas que têm esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos populares. É com você, Jonathan Neto. Democracia no ar. É isso, acabamos de ouvir, de conferir, ver o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Sinfarce, Mova-se, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Apresentação, Marina Valente, produção, Esdras Gomes, locução técnica comigo, Jonathan Neto. Comentários de hoje, professor Fábio Sobral. Agradecemos as nossas parceiras, a Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponesa FM, 25 de Maio FM, ainda ao blog da Dilma, ao Daniel Pio Bezerra, páginas aí do Facebook, e a sua página também, que você que compartilhou na sua página pessoal no Facebook, a todos, a todas, muito obrigado. Lembrando que amanhã, a partir das 10 horas da manhã, a gente tem um novo compromisso, um novo horário marcado com uma nova edição do programa Democracia no Ar. A todos, a todas, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente se fala, a gente se vê, até lá. Democracia no ar. Atitude Popular.